Agora nessa aula nós vamos ver a parte de estrutura de código, tá? Nós temos três tipos de código, por assim dizer, no ButBlocks. A gente tem o HTML, temos o PHP e temos o JavaScript. O HTML e o PHP nós usamos para fazer componentes, para criar os componentes, para criar um texto, para criar um seletor, todos os componentes, um query de todos os componentes a gente vai fazer nessa parte aqui, tá? Embora também é possível fazer em JavaScript, a gente vai dar preferência para fazer nessa parte de HTML, tá? A gente tem a parte de JavaScript aqui, que nós usamos aqui também, né, para fazer alguns componentes, mas essa parte aqui a gente vai usar mais para mover, para mexer os componentes, para modificar a nossa tela, né? Quando a pessoa clicar em algo, vai fazer alguma coisa. Então, aqui a gente vai colocar mais o código, algumas funções do que a nossa tela vai fazer. Embora também a gente pode usar funções lá na parte do PHP também, tá? Então, voltando aqui para o HTML, nós temos a parte de estrutura de código, nós temos o HTML, temos o HTML quando ele vai interno, que eu vou mostrar depois, temos o PHP interno, e temos essa parte do PHP imprimir, para a gente poder imprimir algumas variáveis em PHP também, tá? Então, como que funciona? Todos esses blocos aqui que estão escritos em PHP, eles devem sempre ser usados dentro desse bloco de PHP, ou dentro desse outro bloco de PHP. E a gente pode ir intercalando entre HTML e o PHP, tá? E você vai aprendendo isso conforme a gente for dando exemplos aqui, não precisa se preocupar, tá? Mas só para você ter em mente, essa parte de blocos PHP que estão aqui, a gente usa sempre dentro do PHP. Essa parte de blocos HTML, que são os componentes, a gente vai usar dentro do HTML, tá? E a gente pode intercalar eles com o PHP. E temos as ferramentas de debug, que ainda estão em desenvolvimento, mas elas também são usadas dentro do PHP, tá? Isso que a gente vai se ater agora entre blocos PHP e blocos HTML. Então, digamos que eu quero simplesmente colocar um texto aqui na minha tela, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um componente aqui dentro e a gente tem o texto. A gente tem um texto mais simples, um texto que não é modificável pelo JavaScript, e a gente tem um texto aqui mais complexo, que a gente tem o ID, tá? Que é um identificador único desse texto aqui. Então, a gente pode usar lá na parte de JavaScript para fazer uma modificação mais tarde nesse texto, mudar a cor, mudar se ele é em negrito, itálico, mudar o tamanho, a fonte, o texto em si também a gente consegue fazer essas modificações se a gente tiver o ID do componente, tá? Que é o identificador do componente. Então a gente vai usar esse bloco aqui. Como a gente pegou esse bloco aqui de dentro do HTML, nós temos que colocar ele dentro do HTML, tá? E não importa, você não precisa usar unicamente um desses aqui. Se você quiser, você pode usar vários bloquinhos de HTML. Eles só não podem ficar soltos aqui, ó. Pode ver que quando ele fica solto, ele é desabilitado automaticamente, porque é como se ele estivesse fora do código. Então, ele sempre tem que estar dentro de um desses blocos de HTML, certo? Então, eu só vou excluir esses aqui que a gente não está usando. E aqui a gente vai colocar, então, o ID e o texto a ser exibido, tá? No caso aqui, o ID, a gente pode colocar qualquer coisa que seja um pequeno texto. Então, você vai vir aqui em texto, arrastar o bloquinho aqui para texto, tá? Nesse caso do texto aqui em matemática, a gente também consegue usar diretamente aqui dentro do HTML, tá? A gente pode usar ele assim, sem problema. Então, a gente vai colocar aqui, vamos colocar, eu coloco sempre LBL de label, né? Mas você pode botar também TXT, alguma coisa assim, qualquer nome que você colocar, só para a gente poder identificar ele mais tarde lá no JavaScript. Então, eu vou colocar ele aqui, TXT início, tá? É só um identificador único, né? Para a gente poder movimentar ele lá, tá? Aqui temos a classe também, que é como se fosse um identificador, e a classe eu vou falar mais tarde dela, mas a gente consegue mudar todos os componentes da mesma classe. Por exemplo, a gente quer mudar todos os textos, né? Então, a gente usa uma classe única e a gente muda todos os textos por meio da classe, tá? E aqui a gente tem o texto, então, em si que a gente vai escrever. Vamos colocar aqui, seja bem-vindo. Deixa eu clicar aqui no meio. Seja bem-vindo. Então, nós temos aqui o texto, o ID e temos o texto, certo? E a cor deixamos preto. Para a gente ver como fica, basta a gente clicar aqui no simulador
e automaticamente ele já aparece na nossa tela como que ficaria no nosso aplicativo. Tá? Então aparece que seja bem-vindo. Toda vez que eu movimento aqui a minha tela, ele vai recarregar o simulador porque ele detecta que houve uma mudança. Então ele recarrega os arquivos com a mudança feita, certo? E às vezes demora alguns segundinhos para essa mudança ser alterada aqui. Por exemplo, a gente vai mudar agora a cor, certo? Pode ver que eu alterei a cor, ele alterou automaticamente. Mas se não tivesse alterado, você vem aqui e mexe um pouquinho na tela, que ele vai fazer a atualização, certo? A gente pode mudar aqui também a fonte, diretamente aqui, colocar uma fonte maior. Podemos colocar uma fonte bem maior para a gente ver aqui, fica 28. A gente consegue ver essa modificação em tempo real aqui, como que está ficando no nosso aplicativo, tá? Isso é o básico. Então, como que a gente pode fazer para intercalar? Por exemplo, digamos que eu tenha aqui uma variável. Variáveis é algo que você carrega em todo o código. Você vai aprendendo mais isso conforme o passar das aulas. Mas digamos que você tem aqui uma variável. A gente vai criar uma variável, vai colocar a variável aqui como nome, tá? Então, a gente não pode simplesmente pegar essa variável e largar aqui no meio, tá? Porque ela faz parte do código PHP. Então, a gente vem em estrutura de código, coloca o nosso PHP aqui e colocamos ela aqui dentro. Agora, a gente pode definir ela para alguma coisa, certo? A gente pode colocar aqui, por exemplo, variável nome. Vamos colocar que o nome é David. Então, temos a variável nome, que ela é David. Agora, se eu quisesse juntar essa variável aqui no meu texto, eu poderia usar o bloco de criar texto com. Então, eu vou juntar um texto, certo? Só que eu não posso simplesmente colocar esse bloco aqui, porque ele é um bloco que faz parte do PHP. Só esse bloquinho de texto que a gente consegue colocar e o bloquinho de matemática, que é esse aqui. Os outros blocos que fazem parte ali do PHP, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar, a gente não consegue. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar dentro da estrutura de código PHP, colocamos o imprimir, PHP imprimir, criar texto com, seja bem-vindo, e aí, deixa eu colocar um espacinho aqui no final do seja bem-vindo, e aí sim a gente consegue colocar a nossa variável, que é a nossa variável nome, certo? Então, se eu der um play aqui, ó, seja bem-vindo, David. O que ele está fazendo? Ele está juntando, criando um texto com o seja bem-vindo e o nome. Se eu quisesse mais texto aqui, basta eu clicar nessa engrenagem e ir colocando aqui embaixo o meu texto, certo? Colocando vários textos aqui embaixo e juntando também, tá? Então, a gente pode retirar também, se quiser, do nosso texto. Então, é assim que a gente vai intercalando o nosso código entre o HTML e o PHP. Tá? Outra forma também, digamos que a gente tem aqui, a gente quer usar um laço de repetição. O laço de repetição, ele faz parte dos blocos de PHP. Então, digamos que eu quero repetir 10 vezes essa frase aqui, certo? Eu não posso simplesmente largar ele aqui no HTML. Se eu largar, eu vou gerar um código com erro. Ele não, ele está só mostrando o meu código em PHP aqui, tá certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na estrutura do código, pegar o PHP que ele é interno, ó, que ele se encaixa aqui dentro, colocar o repetir, e aqui dentro eu vou ter que colocar de novo o HTML, para poder repetir. Ó, eu vou intercalando entre o PHP e o HTML. Isso, o código normal, né? Se a gente for codificar normal, ele é assim também. A gente intercala entre o PHP e o HTML. Então, eu vou repetir por 10 vezes esse texto aqui. Deixa eu só arrastar ele aqui para baixo, para dentro, tá? Então, o nosso código em PHP vai repetir 10 vezes, aí volta para HTML e tem o texto aqui. Então, se eu der o play, pode ver que ele vai repetir 10 vezes a frase seja bem-vindo, David, que é o que a gente mandou ele fazer aqui, certo? Então, esse é o básico entre o HTML e o PHP. A gente consegue fazendo, intercalando o código. Sempre lembrando de que quando a gente define as nossas variáveis, elas devem estar acima do código HTML, tá? Eu não posso colocar esse código aqui embaixo, tá? Porque ele monta o código conforme você coloca aqui, certo? Pode ver que já não apareceu o David, porque a variável nome ela está indefinida. Então, se eu colocar o código aqui para cima, pode ver que a variável já vai voltar a aparecer aqui novamente, certo? Então, esses são alguns detalhezinhos que você deve se ater ao criar um aplicativo aqui no BootBlocks.